Conversamos com a doutora Irina Ramilo sobre síndrome genitorinária de menopausa. O que é exatamente e porquê é que já não se fala em atrofia vaginal? O termo atrofia vaginal é usado mais na sociedade, é mais fácil para a mulher entender o que é que exatamente nós estamos a falar. O síndrome genitorinário é um conjunto de sinais, de sintomas que se focam um bocadinho, é verdade, na vagina, mas percebeu-se que estes sintomas de atrofia vaginal não se focavam só na vagina. Tínhamos a vulva, tínhamos a uretra, tínhamos a bexiga, no foco um bocadinho o pavimento pélvico da mulher. E, portanto, são uma data de sinais e sintomas que se focam nestas estruturas todas e, portanto, darmos-lhe a designação de atrofia vaginal não só minimizava, como também tínhamos aqui uma conotação um bocadinho negativa, porque atrofia é um bocadinho como se nós sentíssemos que estávamos a minimizar, não é? É como se tivéssemos a dar logo o sentimento de envelhecimento àquela zona, não é? E, portanto, nós falarmos de um síndrome é mais fácil, alivia um bocadinho mais. É verdade que é um bocadinho mais confuso para a sociedade, mas estamos aqui hoje para falarmos um bocadinho sobre isso e desmistificar tudo o que está envolto a este síndrome genitorinário, que é a mulher sentir mais segura vaginal, uma série de sintomas também, depois ligados também um bocadinho aos sintomas urinários, como é o caso da incontinência urinária, não só em incontinência urinária, mas também mais infecções urinárias associadas e, portanto, na base acaba por ser uma atrofia vulvovaginal em que acaba por enquadrar a uretra e a bexiga e então chamamos deste nome que é assim um bocadinho mais complicado, mas que engloba estes sinais e estes sintomas todos. Qual é a prevalência, portanto, destes sintomas nas mulheres do nosso país? É verdade que nós sabermos exatamente qual é que é a prevalência é sempre um bocadinho difícil, porque mesmo os estudos é difícil, tínhamos que englobar a população toda feminina. Além disso, em Portugal também não há assim tantos estudos e é difícil. Estima-se que pelo menos 60% das mulheres na menopausa terão este síndrome. Se vão sentir esta secura vaginal, esta atrofia associada aos genitais. Mas depois é isto, apesar de nós sabermos que pelo menos 60%, e eu diria se calhar quase a maioria das mulheres na menopausa vão sentir isto de vários modos, uns mais ligeiros, outros mais graves, mas depois só 7% das mulheres é que se estimam que estão tratadas para este síndrome genitorinário. Portanto, percebe-se que nem sempre, até é difícil nós dizermos exatamente qual é que é a prevalência habitual no nosso país. A percentagem. Muitas mulheres não falam sobre este tema nas consultas. Sim, é verdade. Primeiro passa por nós termos uma sociedade um bocadinho paternalista, embora hoje em dia a sociedade tenha estado a mudar e portanto, as mulheres falam mais até da sua intimidade, mas a questão da vagina e da vulva e até mesmo a entrada na menopausa, nesta sociedade um bocadinho paternalista, a mulher tinha sempre muita dificuldade e era um tabu que a mulher acaba por não conseguir expressar na consulta. Claro que a consulta é a altura ideal e às vezes as mulheres dizem que até mesmo entre as amigas é difícil às vezes falar da menopausa e todos os sintomas porque se sentem de alguma maneira a intimidade delas e um bocadinho falar dos problemas que significa às vezes entrar na idade madura, não é? No envelhecimento e nem todas as mulheres querem falar. Além desta... Toda a conotação negativa, não é? Que isso... Além disso, não deixa de ser a saúde íntima, a sexualidade e, portanto, às vezes é difícil a mulher falar e também passa um bocadinho por nós, enquanto profissionais de saúde, abordarmos estes temas na consulta, deixarmos uma frase em aberto para a mulher conseguir expressar os sentimentos e depois, ao abordarmos isso, e até podemos fazer, em vez de tentarmos deixar aberto, também fazermos perguntas diretas e percebermos se há receptividade ou não da mulher para falarmos. Se não houver, também podemos nós falar do assunto. Se for uma preocupação, provavelmente a mulher vai falar mais disso na consulta e vai ser importante para ela. Quais são os sintomas mais comuns e qual é o impacto deles na vida das mulheres? O síndrome genitorinário cursa com uma data de sintomas e sinais que
hoje em dia na sociedade a mulher também acha que é normal senti-los, ou seja, entrou na menopausa, portanto é normal o envelhecimento e portanto começou a sentir a vagina e a vulva, que antes não sentia, eu digo sempre que começamos a sentir uma parte do corpo que não sentíamos, não é? E acha que é normal e acha que tem que o aceitar. Então esse também é uma dificuldade às vezes de expressar, porque acha que é normal e então porque é que eu vou falar uma coisa que é normal? É normal, pode acontecer, mas há toda uma série de tratamentos que podemos fazer. Os sintomas normalmente são secura vaginal, ardor, o comichão, que nós vulgarmente falamos de prurito, e depois uma data de sintomas urinários associados, a incontinência, o ter mais infecções urinárias de repetição e o ter dor nas relações. Este é de uns grandes sintomas e que a mulher começa logo a sentir e que nós devemos atuar na questão de termos estes sintomas e que nós designamos então por síndrome genitorinário não só a atrofia e a secura vaginal e a falta de lubrificação associadas. Como distinguir esta questão de que estamos a falar de outras condições urológicas ou infecções vaginais que são recorrentes? A base para distinguir, ou seja, nós podemos ter na menopausa mais infecções urinárias, por exemplo, e não termos necessariamente o síndrome genitorinário. Também não precisamos de ter toda a panóplia de sinais e sintomas para termos o diagnóstico. É verdade que normalmente para distinguirmos é pela causa, não é? Se eventualmente até estamos na altura em que é suposto haver um síndrome genitorinário e depois na cronicidade dos sintomas, ou seja, as infecções urinárias são sintomas agudos. Nós temos uma infecção urinária, fazemos uma análise, vem um bichinho, temos que o tratar, tratamos com antibiótico e reverte-se. É diferente, por exemplo, de infecções urinárias de repetição associadas ao síndrome genitorinário que às vezes nem bichinho cresce. Portanto, nós temos uma atrofia marcada e acaba por termos mais suscetibilidade a ter infecções de repetição e às vezes não há bichinho nenhum. Portanto, são coisas que normalmente a cronicidade, ou seja, manter-se os sintomas crónicos e com um agravamento progressivo, porque normalmente também quando fazemos tratamento dirigido ou a uma infecção bacteriana vaginal ou à infecção urinária, nós fazemos o tratamento e reverte-se. Neste fazemos o tratamento que normalmente reverte muito bem, mas é uns sintomas que se mantêm ao longo do tempo, que acabam por depois, como se mantêm ao longo do tempo, ter um impacto global muito grande. Normalmente este impacto não é só físico, que é o nós sentirmos a vagina, nós sentirmos que temos dor na relação, mas depois todo o impacto emocional e social. Porque uma mulher que, por exemplo, tem incontinência urinária, o que vai tentar é que socialmente vai evitar coisas sociais que se prolonguem no tempo, que eventualmente tenha que ir muitas vezes à casa de banho ou que não tenha essa possibilidade. Falamos, por exemplo, de um concerto em que é mais difícil o acesso à casa de banho e que se a mulher tem incontinência urinária tem essa dificuldade e, portanto, começa socialmente a limitar a sua vida e depois emocionalmente toda a parte psicológica acaba por alterar, não é? Porque uma mulher que psicologicamente tem, por exemplo, a mulher que tem dor nas relações começa também emocionalmente e na sua intimidade a tentar limitar essas relações, sabendo que lhe pode doer e, portanto, depois às vezes também há uma questão conjugal e de casal que também está aqui muitas vezes implicada. Acaba por ter impacto na vida, na relação. Na relação, sim. Existem fatores de risco? Normalmente os fatores de risco, nós sabemos que este síndrome genitorinário tem a ver com a baixa de estrogénios na menopausa. Nós quando entramos na menopausa temos uma das nossas hormonas que é o estrogénio finda e a dificuldade de termos este estrogénio é que faz com que nós tenhamos os epitélios mais finos, a secura vaginal, a falta de lubrificação, a falta de elasticidade na nossa vagina e na nossa vulva e isso é que faz com que nós tenhamos estes sintomas, o estrogénio. Lógico, se uma mulher vai ter uma predisposição, quer genética, quer na sua vida, de ter, por exemplo, uma menopausa precoce, portanto, uma menopausa antes da idade que era suposto, vai ter mais anos naquela faixa etária. Logo, estando mais anos naquela faixa etária, a probabilidade de ter mais anos esta diminuição de estrogénios faz com que tenha mais probabilidade de ter síndrome genitorinário e mais ao longo do tempo, nós temos uma estimativa de vida cada vez maior e nas mulheres principalmente e portanto passamos mais de 1/3 da nossa vida na menopausa, se tivermos uma menopausa precoce ainda mais anos, portanto com mais fatores
Claro que mulheres que, por exemplo, tenham que fazer, por exemplo, por indicação de ginecológica, ter, por exemplo, fazer uma esterectomia, tirar um útero ou tirar uns ovários, isto também vai ser uma menopausa cirúrgica e, portanto, vão ter mais anos na menopausa. Além disso, por exemplo, fizer tratamentos, como é o caso da quimioterapia, da radioterapia, mulheres que, por exemplo, têm cancros de mama e que vão ser induzidas a que entrem na menopausa e depois também têm um outro problema que é, já estão na menopausa, tiveram um cancro de mama, estão na menopausa, mas têm uma atrofia muito marcada e que têm uma contraindicação a fazer hormonas locais. Ora, porque o câncer de mama é hormonodependente e, portanto, passam a ter contraindicação a fazer hormona local e, portanto, o tratamento para o síndrome genitourinário não é tão efetivo, têm que recorrer a outros tipos de tratamento e, portanto, são mulheres que têm mais síndrome genitourinário e têm um fator de risco para o ter. Claro que mulheres que, por exemplo, têm um câncer do endométrio, também hormonodependente, também vão ter, ou mulheres que, por exemplo, tiveram traumas obstétricos, que tiveram partos mais difíceis, que tiveram lacerações, episiotomias e que têm uma fragilidade já daquela pele e que pode fazer com que tenham mais fator de risco a ter um síndrome genitourinário por a própria pele já à partida não ser fragilizado, o epitélio, sim. Que impacto é que este síndrome tem na vida conjugal, nas relações amorosas? Quando uma mulher entra na menopausa, já há uma conotação na sociedade em que pensa, entrou na velhice, não é? Foi um envelhecimento progressivo, então a mulher só por si, na parte da sexualidade, fica logo um bocadinho sentida, não é? Como se agora eu já não vou ser a mesma. E esta conotação tem a ver um bocadinho com a sociedade. E às vezes, em vez de vermos o copo meio vazio, devíamos ver o copo meio cheio. É nesta fase da vida que os filhos já saíram, que a mulher acaba por ter um bocadinho, já saíram de casa, a mulher acaba por ter um bocadinho mais de liberdade e o casal em si pode viver outras coisas em termos de sexualidade. Claro que ter um síndrome genitourinário com o sentir a vulva, o atrito de pós-relações, o ardor pós-relações, o doer, a ter a dor nas relações, que normalmente é uma dor mais superficial, uma dor mais na entrada em termos de relações. E nós temos que preparar o casal. O casal tem que preparar e às vezes é sempre bom ir à consulta, normalmente as mulheres vão à consulta de ginecologia sozinhas, mas o parceiro, o companheiro é importante para também se perceber, adaptar um bocadinho a sexualidade à fase da vida da mulher. O homem perceber, o companheiro perceber que eventualmente pode haver aqui mais algum desconforto e que precisa de tratamento e que precisa de outras coisas, de uma vivência de sexualidade diferente, eu acho que é muito importante. Claro que a sexualidade fica alterada por isso, só por si. A maioria das mulheres, mesmo quando estão na perimenopausa, já pensam muito nisso. Significa que há poucas coisas que nós falamos como tabu, mas há estas coisas negativas vão sempre saindo e ficam-nos um bocadinho na mente. Portanto, nós temos que mudar na sexualidade, adaptar ao casal, porque a mulher acaba por sempre ganhar um bocadinho muito mais de insegurança, sabe que eventualmente uma relação que se torna um bocadinho mais dolorosa tende a afastá-la, tende a evitá-la. Isto é como ir ao ginásio. Nós vamos ao ginásio, eu digo sempre, temos um músculo do braço, vamos ao ginásio e exercitamos. Se deixamos de exercitar, o músculo do braço desaparece. É a mesma questão em relação à vagina e à vulva. Portanto, as relações sexuais não acabam por ser um ginásio. Portanto, se nós deixamos eventualmente de evitarmos e porque temos dor, cada vez temos menos relações, então vai doer cada vez menos. E eu acho que isto cada vez mais, desculpe, isto é um ciclo vicioso, não é? Nós somos, eu digo sempre, nós crescemos, não é? Ficamos mais altos e depois começamos a mirrar, não é? Os velhotes começam a curvar-se um bocadinho mais. A nossa vagina também. Nós inicialmente temos uma vagina e um introito super fechadinhos até iniciarmos a nossa vida sexual. Com o exercício vai aumentando e quando entramos na menopausa começa a mirrar. Portanto, nós temos que fazer exercício. O exercício pode passar por um exercício de vida sexual, naturalmente, pode passar um exercício de vida íntima pessoal, não é? Existem outros instrumentos que nós podemos utilizar e depois passa, por exemplo, também por fisioterapia, por medicina física e reabilitação do pavimento pélvico. Nós não podemos fazer exercícios em casa, como as máquinas em casa, como no ginásio, mas podemos ter um PT.
não é? E tendo um PT, temos uma fisioterapeuta destinada ao pavimento pélvico e que nos ajuda a exercitar. Portanto, e na vida do casal, esta insegurança temos que a ganhar com exercício, há uma falta de autoestima que se perde, a autoestima perde-se muito nesta fase, e depois é a confiança, o conversar entre casal, para se conseguir ajustar uma vida sexual e o casal se ajustar a estas novas mudanças que o síndrome genitorinário pode trazer da menopausa e conseguirmos ajustar em vida em casal. E em termos de saúde urinária, qual é a relação entre o síndrome portanto, e a saúde urinária? A maioria das mulheres tem ou incontinência urinária porque, como nós deixamos de ter estrogénios naquela falta dos músculos e do epitélio, nós deixamos de ter elasticidade. E, portanto, nós temos a uretra, que é o sítio de onde sai, onde fazemos a micção, e, portanto, essa uretra deixa de ter tanta elasticidade, deixa de ter tanto estrogénio e, portanto, não consegue encerrar da mesma maneira. Então, as mulheres que não devíamos fazê-lo, mas que quando temos vontade de ir à casa de banho devíamos fazê-lo logo, portanto o termos a vontade e não irmos logo e fazermos com que a bexiga fique muito cheia, se nós tivermos uma bexiga muito cheia e uma uretra que já não tem tanta facilidade, quando eventualmente temos movimentos ou temos tosse ou corremos, portanto exercícios de grande impacto, essa uretra não tem capacidade de fechar tão facilmente e acabamos por ter incontinência. E isto tem a ver com a falta de estrogénio quando entramos na menopausa. Esse é um sintoma que está associado o motivo de termos, por exemplo, incontinência urinária de esforço. Se for a questão de termos mais infecções urinárias, tem a ver, nós maioritariamente das mulheres temos infecções urinárias porque o nosso ânus está muito perto da nossa vagina. E quando nós temos relações sexuais, as pessoas às vezes acham aquele mito de vamos à casa de banho e apanhamos uma infecção urinária na casa de banho. É um mito. Não há bicho na casa de banho para a infecção urinária. A maior parte das vezes tem a ver até com essa proximidade. A higiene, não é? Entre o ânus e a vagina, e depois, como se tem relações sexuais, e portanto há muitas vezes mulheres que têm infecções urinárias a seguir às relações, porque há um pénis que anda entre o ânus e a vagina e que pode predispor a que os bichinhos, que passam muitas vezes da parte do intestino para a nossa uretra, para a nossa vagina, e que normalmente até uma delas, a mais frequente, é a Escherichia coli, que é uma das bactérias que existe no nosso intestino e que migra para a nossa vagina e para a nossa uretra e faz infecções urinárias. Ora, na menopausa, nós temos muitas vezes os nossos microbiomas, os nossos bichos que vivem em harmonia, desregulados, porque temos uma falta de estrogénio e essa falta de estrogénio e de lactobacilos e afins faz com que o nosso microbioma vaginal não tenha tanta força e tenha mais predisposição a ter infecções urinárias ou a ter infecções vaginais. E o nosso microbioma intestinal também não está tão repleto e tão equilibrado e que faz com que haja mais predisposição a infecções urinárias e infecções vaginais por esta migração. Portanto, nós na menopausa, ao restabelecermos este estrogénio e restabelecermos não só esta saúde vaginal e esta saúde intestinal, e que pode passar por também suplementos nessa vertente, para melhorarmos e termos capacidade de o conseguirmos combater. Depois, esta falta de elasticidade nos epitélios, a falta de hidratação nos epitélios faz com que às vezes nós tenhamos uma pele mais seca. Ora, uma pele mais seca tem mais fissuras, tem mais capacidade de infecção por não estar tão saudável. E essas são a base ferir mais facilmente. E portanto essa é a base de as mulheres terem muito mais queixas urinárias quando entram na menopausa ou eventualmente fora disso, quando têm, por exemplo, mais atividade sexual que predispõe a isso. Já falámos um bocadinho, mas quais são as opções terapêuticas que existem? Pronto, na base, não é? Se nós temos uma diminuição de estrogénio no síndrome genitorinário, é refazermos esse estrogénio que findou. Claro que a mulher pode optar por fazer uma terapêutica hormonal sistémica, ou seja, uma terapêutica hormonal dirigida, seja com adesivos, seja com comprimidos, seja combinadas com hormonas até bioidênticas, e nós sabemos que ao reforçar com estas hormonas, naturalmente que vamos reforçar o estrogénio, e ao reforçar o estrogénio, o síndrome genitorinário pode melhorar.
Mas temos que ter em atenção que, mesmo que uma mulher faça terapêutica hormonal sistémica neste foro que nós falámos até agora, nós temos que fazer sempre terapêutica hormonal dirigida. E a terapêutica hormonal dirigida passa por ou não fazemos de todo a hormona, e aí são cremes hidratantes e cremes até ricos em ácido hialurónico, que ajudam no restabelecer deste epitélio a ter mais força, como se nós lavássemos as mãos e hidratássemos as mãos, ou então fazer estrogénio local. E aí o estrogénio local passa, há aplicações de creme, é verdade, há aplicações em comprimidos, que um deles é o estriol, e depois há o estradiol, que são normalmente comprimidos vaginais, ou outros tipos de moléculas, como é o caso da prasterona, e que são todas locais e são ou comprimidos vaginais ou uma espécie de supositório vaginal, que é colocado diariamente, dias alternados, consoante a indicação médica, para restabelecer este epitélio e restabelecer o estrogénio local, porque mesmo a terapêutica sistémica não é suficiente para um síndrome genitourinário. A mulher pode não optar por fazer terapêutica hormonal sistémica, mas dirigida ao síndrome genitourinário, nós devemos sempre iniciar e até perimenopausa, muito antes da menopausa, porque nós não sabemos se aquela mulher verdadeiramente vai ter, então profilaticamente já podemos fazer para não chegar a já termos um síndrome genitourinário marcado, porque aí estamos a ir contra o prejuízo, porque ele já lá está e nós só vamos melhorá-lo. Nós não conseguimos retirá-lo. O síndrome genitourinário não tem cura, consegue-se melhorar francamente, consegue-se melhorar de modo a não termos sintomas, mas não há uma cura efetiva. Portanto, nós, quando entramos na menopausa, mesmo que não temos estes sintomas nem estes sinais, temos que logo fazer terapêutica hormonal a longo prazo, até ao fim dos nossos dias, para não sentirmos isso e nós não sentirmos a nossa vulva e a nossa vagina. Há muitas mulheres que na menopausa vêm e dizem: eu tenho uma candidíase. E a maior parte das vezes nem é uma candidíase, é a pele seca que faz. Quando nós temos a pele seca das mãos, chega como começa-nos a doer, não é? Portanto, nós temos que hidratar. Exato. Depois também há terapêutica já, hoje em dia, virada para a atrofia vulvovaginal e o síndrome genitourinário, também oral. Também existem já moléculas orais. Estes são, em termos de terapêutica médica, dirigida. Claro que se a mulher tiver contraindicação a fazer terapêutica médica, pode eventualmente fazer uma terapêutica, nomeadamente como é a questão do laser. Portanto, há laser dirigido para a atrofia vulvovaginal, para o síndrome genitourinário, que tem que ser bem pensada, temos que pensar com quem estamos a fazer e dirigida, porque o laser na vagina pode também ter muitas complicações, portanto tem que ser bem realizado e bem feito, porque também há complicações associadas, não deixa de ser um tratamento cirúrgico, não é? Dirigido com laser de maneira a reverter esta atrofia vulvovaginal. Depois, há o que nós falámos, não deixa de ser a medicina física e a reabilitação, não deixa de ser tratamento dirigido e, nomeadamente, se fizermos fisioterapia, nós sabermos que temos que ir à casa de banho horariamente, não deixarmos ter a bexiga muito cheia, fazermos exercícios de Kegel, que são exercícios de contração não só da vagina, mas da uretra, que nós ensinamos às crianças quando querem segurar o xixi, não é? Para quando estão a aprender, não é? É os mesmos exercícios e, portanto, também podemos dirigir esses exercícios também são considerados terapêutica no síndrome genitourinário. E esses exercícios que podem ser feitos em qualquer lado? Normalmente, quer dizer, pode-se fazer em casa nós próprias, mas às vezes também dirigidos com uma fisioterapeuta que nos pode orientar em como fazermos os exercícios e o que é melhor, porque os exercícios de Kegel, se forem mal feitos, nós se fizermos exercício, vamos fazer exercício na barriga, estamos a aumentar a pressão no nosso pavimento pélvico. Portanto, nós temos que saber, às vezes dizemos, a colocação digital na nossa vagina para tentarmos contrair e percebermos como fazemos o exercício. Quando nós estamos na menopausa, percebemos que fazemos contração e depois a tendência é nós aliviarmos e perdermos a pressão. Portanto, o exercício é ir fazendo e, tendencialmente, se nós formos fazendo, vamos percebendo que vamos aguentando cada vez mais tempo. Pronto, e é aquele exercício de estarmos numa micção e pararmos a micção a meio. Pronto, o exercício é esse. E depois, quando a mulher já percebe, já consegue fazer, a ver a novela, a conduzir, nos transportes públicos, quando está a trabalhar, de conseguir fazer esses exercícios e não dirigi-los só, agora estou a fazer exercício. Não,
pode estar a fazer outra atividade, porque nós mulheres conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, e estarmos a fazer qualquer coisa e a fazer exercício Exato. na mesma. Está a ver um filme Sim. e vai fazendo exercício. Sim, até mesmo próprio na relação, não é? Nós podemos fazer pressão contra o pénis, não é? O exercício é o mesmo, para nós percebermos como é que é esse exercício. Que diferenças existem entre as terapias? As várias As terapias? várias, pronto. Falando um bocadinho, o lubrificante, se nós optarmos pelo lubrificante, o lubrificante é um bocadinho para diminuir o atrito, não é? Na relação, para haver menos dor. Mas o lubrificante é local e é dirigido naquela altura, portanto é a curto prazo, portanto não vai de todo melhorar o síndrome geniturinário, melhora o atrito e eventualmente a dor nas relações. Os hidratantes é diferente, porque os hidratantes até às vezes se usam em concomitância com uma terapêutica hormonal local, como é o caso do estrogênio, não é? Porque a hidratação vai melhorar, não é? Vai melhorar que aquela pele, aquele epitélio tenha mais força até para receber o estrogênio de alguma maneira, porque há muitas mulheres que ao pôr o estrogênio dizem: eu pus o estrogênio e ardeu muito. Ardeu porque realmente aquela pele não estava hidratada. Portanto, o hidratante hidrata, não trata o síndrome geniturinário, mas melhora nessa fase. Há muitas mulheres que, por exemplo, tiveram câncer de mama, não conseguem fazer estrogênio e optam por fazer o lubrificante, o hidratante diário vai melhorar muito a sintomatologia, nomeadamente a secura vaginal, que melhora muito, muito com a parte da hidratação. Os estrogénios melhoram localmente, seja o estradiol, o estriol ou a prastrona, melhoram localmente e até fazem às vezes até que melhora um bocadinho a libido, não é? Nós não temos o Viagra na mulher, portanto nós não temos esta capacidade, mas o estrogênio local e até a prastrona e também a conjuntura, porque se a mulher começa a ter menos dor na relação, também tem mais libido e mais vontade de ter relações. E esta é uma ação local que melhora o estrogênio, que é efetivamente o que acaba na menopausa. Diferente do tratamento cirúrgico, ou o laser, ou o caso da radiofrequência, o que vai é estimular naquele epitélio que o colagênio aumente, e aumentar o colagênio melhora francamente o epitélio, as camadas ficam não tão finas, mais grossas, com mais resistência e que melhora a questão do ardor, da comichão e até da dor nas relações. Essas são as principais diferenças. Claro que o estrogênio tem que se fazer a longo prazo, porque se nós deixarmos, o síndrome geniturinário está lá e, portanto, até nós podemos sentir 1 mês, 2 meses a seguir, estamos melhor, mas já passar do tempo vai voltar à atrofia que nós tínhamos naquela zona. O laser e a radiofrequência depende, há mulheres que têm uma melhoria franca logo, imediatamente, e depois podem ter que fazer, eventualmente, alguns tratamentos de manutenção, que é dirigido, portanto isso acaba por ser um bocadinho multidisciplinar e consoante também a mulher que temos à nossa frente. Quando é que o tratamento deve começar? Quando começam os sintomas ou mais tarde? Pronto, isso acaba por ser sempre uma indicação médica e da vontade da mulher. Eu, idealmente, acho que deve começar antes, porque na perimenopausa nós já temos muitas oscilações hormonais e já começamos a sentir alguns dos sintomas. Pode não ser a dor nas relações, mas, por exemplo, a secura vaginal, muitas vezes as mulheres sentem. E, portanto, nós podemos já atuar. Ou seja, não faz mal se nós, eventualmente, começarmos profilaticamente a fazer já um tratamento, embora não hajam todos os sintomas. Portanto, estamos um bocadinho a já conseguir fazer um tratamento antes para não se instalar de modo grave este síndrome geniturinário. Portanto, eu acho que temos sempre alguma mais-valia de começarmos inicialmente naquela fase perimenopausa, a partir dos 45 anos, se a mulher já sentir ou não sentir todo e quer fazer, eventualmente isso será só se houver uma abordagem, se já há outros sintomas da menopausa, porque o sintoma da menopausa mais frequente são os sintomas vasomotores e o síndrome geniturinário é o segundo mais frequente. Portanto, a maioria das mulheres se disserem e se referirem, ou se eventualmente nós, quando num exame objetivo vamos fazer a observação, porque este diagnóstico é feito a nível clínico, não só pelos sintomas
sintomas, os sinais, as queixas da mulher e o que nós observamos, e se nós eventualmente, eu vou fazer um Papa Nicolau e eventualmente acho que aquela mulher já tem uma secura vaginal marcada, ela pode não sentir, mas eu já consigo observá-la. Portanto, acho que aí é a altura ideal. Depois há outra vertente, que é só quando a mulher entra na menopausa e começa logo, ou começa a ter esses sintomas, e só nessa altura é que se institui a terapêutica. É variável. Eu, na minha opinião pessoal, acho que começar antes, ou se eventualmente um dos sintomas já começa a sentir, eu acho que só temos mais-valia e só temos a fazer com que aquela mulher não chegue a ter, por exemplo, dor ou incapacitante nas relações e que pode interferir na qualidade de vida dela. Quando se fala em terapias hormonais, há muitas vezes associações a possíveis complicações de saúde. Sim. Existem contraindicações nesta terapia hormonal, nestas terapias Quando hormonais? nós falamos em terapêutica hormonal, a terapêutica hormonal tem muitas contraindicações, tem algumas que são discutíveis, que a maioria das mulheres nem as tem. Portanto, e também há uns anos a terapêutica hormonal foi um bocadinho por estudos que existiam e que foram introduzidos em mulheres que já tinham algum risco cardiovascular e eram mulheres mais velhas, e aí foi quando surgiram algumas complicações associadas à terapêutica hormonal, que é diferente da terapêutica hormonal local. A maioria das mulheres pode fazer esta terapêutica local, só eventualmente estas mulheres que tenham tido tumores hormonodependentes em que não podem fazer o estriol e o estradiol, embora também a maioria dos estudos já vão no sentido de também tentar incluir estas mulheres, mas é difícil uma mulher que teve um câncer de mama, que sabe que pode haver recidiva, estar a introduzir o estrogénio quando ela sabe que é um tumor que é estrogênio dependente. Portanto, a maioria das vezes não, as mulheres não fazem. As outras contraindicações são um bocadinho mais do mito associado, e portanto nós, enquanto neste webinar, neste podcast que estamos a ter aqui, é importante desmistificar estas questões, para a mulher não sentir que pode estar a fazer. Claro que deve ser sempre orientada de modo médico, mas já há uns anos também os profissionais de saúde punham a terapêutica hormonal um bocadinho de lado, e hoje em dia, felizmente, já não estamos nesse sentido. Já houve vários estudos, que estes estudos tinham 20 anos, vários estudos que mostraram o benefício da terapêutica hormonal, e também fizeram com que os médicos já tivessem também muito mais à vontade de instituir terapêutica hormonal, e portanto temos que desmistificar estas coisas que ficaram um bocadinho enriesadas e que não fazem sentido. A terapêutica hormonal local tem muito poucas contraindicações, e até hoje em dia a terapêutica oral pode-se instituir em mulheres que tiveram cancro de mama e que já não estão a fazer tratamentos neoadjuvantes, e os estudos vão nesse sentido. Portanto, também temos que mostrar à mulher, porque nós, felizmente, se nós quisermos andar de avião, andamos, não é? Portanto, nós, se tivermos na mão os riscos, os benefícios, eventualmente as contraindicações e as complicações adversas associadas, nós, enquanto mulheres, podemos optar, porque verdadeiramente pode ter uma qualidade de vida tão marcada que para aquela mulher pode fazer sentido fazer alguma medicação, mesmo que ela saiba que lá pode haver alguma contraindicação a fazê-lo. Portanto, nós temos que, enquanto médicos, enquanto profissionais de saúde, mostrar o que existe, eventualmente as contraindicações associadas. Também a questão, por exemplo, do laser, não é? Não pode ser feito, temos que saber que pode haver complicações, porque, por exemplo, do laser pode surgir fibrose associada, pode haver um estreitamento vaginal, portanto também há algumas complicações. Nada na vida não tem o reverso da medalha, portanto nós temos que saber o que é e depois optarmos o que achamos que é melhor para nós. Como é que é possível melhorar a literacia das mulheres neste âmbito? Felizmente, hoje em dia temos uma coisa, quer dizer, tem coisas positivas e negativas, mas eu acho que as redes sociais vieram fazer com que houvesse um bocadinho mais literacia na saúde. Claro que nós temos que escolher onde é que vamos buscar as fontes, tal e qual quando fazemos um trabalho também sabemos onde vamos buscar as nossas fontes. Portanto, as redes sociais, uma rede social da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, estes podcasts, o ler alguns artigos escritos por médicos, eu acho que é na questão dos profissionais de saúde e a mulher também se informar em relação a isso, ou seja,
nós sabemos que se nós quisermos nos informar em relação a este tema, e hoje em dia a menopausa é um tema muito, nestes últimos tempos, muito falado, com muitas propagandas, muita na televisão a falar-se muito sobre a menopausa e, portanto, a desmistificar também algumas figuras públicas que falam sobre o assunto, que nós, às vezes, vermos uma figura pública a falar do que ela sente, acaba por as mulheres se identificarem em algumas coisas e também sentirem que podem falar do assunto e ir a uma consulta de ginecologia e o profissional de saúde também abordar e ser mais fácil. Ou a questão que houve teatros associados a isso, portanto, que ajuda a que haja uma literacia para a saúde. Portanto, quando nós começamos a falar do tema, claro que pode haver coisas que não são tão corretas, mas que se nós formos depois a uma consulta, que eu acho que é super importante prepararmos a consulta, para quando nós chegamos a uma consulta sabermos as questões que gostávamos que fossem esclarecidas, e mesmo que tivéssemos lido, tivéssemos visto numa rede social, tivéssemos ouvido falar a alguém, tentar desmistificar isto, porque depois cada uma de nós é diferente, não é? A minha história de vida é diferente da história de vida de uma figura pública e, portanto, ela pode não ter contraindicações a fazer algumas coisas, eu posso ter. Portanto, eu acho que prepararmos as consultas para termos um profissional de saúde onde vamos à nossa consulta de rotina anual, tirarmos estas dúvidas e não deixarmos de falar. Portanto, eu acho que hoje em dia é um benefício de ser tudo tão fácil, não é? Mas não nos podemos cingir ao chat GPT, porque o chat GPT, mesmo quando nós não conseguimos, se nós não estivermos predispostos àquele assunto, nem tudo o que o chat GPT nós conseguimos traduzir da maneira que ele nos está a falar, e nem sempre é tão real. Portanto, nós temos que desmistificar depois isto com um profissional de saúde e esclarecer as dúvidas que temos, porque nós também podemos interpretar as coisas de maneira diferente. Portanto, eu acho que hoje em dia estamos numa sociedade em que a literacia, seja para a saúde, seja para o que seja, nós só não nos informamos se nós não quisermos, não é? É fácil. É fácil. Perguntamos à inteligência artificial e depois esclarecemos com o médico. Eu acho que é sempre, porque é muito mais fácil e às vezes a inteligência artificial nem sempre nos responde, porque a inteligência artificial vai procurar a internet, não é? E vai procurar também algumas fontes que também podem não ser tão corretas. Portanto, eu própria também já às vezes recorro à inteligência artificial e depois tiro-lhe uma data de sumo que eu acho que não é verdadeiramente como está ali escrito e que nós podemos interpretar de maneira diferente. Portanto, o sítio para esclarecer dúvidas é com o médico. Sim, eu acho que a sociedade portuguesa de ginecologia tem um grande papel nisto e eu acho que estes podcasts vão ajudar. Às vezes é mais fácil, será aquelas curtas metragens, não é, do que esta conversa. Portanto, esta conversa vai servir depois de uma mulher ou de um homem, de um casal que queira depois tirar pequeninas dúvidas que viu de uma coisa que sabe que vai haver uma hora de conversa para tirar dúvidas. Há muita investigação a ser feita, há perspectivas de novos tratamentos para o futuro. Sim, eu acho que quando a menopausa começa a ser um assunto na sociedade, nós vamos ter uma grande vantagem, porque vamos ter a indústria farmacêutica a investir. Se nós tivermos, não é? Temos uma perspectiva de vida tão grande, portanto vamos ter muitas mulheres na menopausa em Portugal e na Europa e afins, e portanto nós temos uma grande população em que nós sabemos, não é? Acaba por saber que vão vender mais moléculas, portanto vai haver mais investigação nesta área. Há uma série de investigação nesta área, com novas moléculas a surgir, até a questão de biomarcadores adaptados a cada doença e a cada sintoma da menopausa, portanto é uma coisa ainda muito preliminar, mas que eu acho que é uma grande vantagem haver cada vez mais investigação. Lembro-me que há uns anos não tínhamos quase molécula nenhuma predisposta para a terapêutica hormonal. Porquê? Porque as mulheres não faziam, portanto a indústria farmacêutica sabia que não iria vender, portanto não iria vender, não investia. E hoje em dia temos consensos de menopausa, temos uma sociedade a falar de menopausa, temos a sociedade em si a falar da menopausa e a deixar um bocadinho de ser tabu, temos muitas mulheres com capacidade de tratamento na menopausa e a investigação está a olhos vistos muito melhor e hoje em dia nós temos até
o modo de toma. Há uns tempos não havia gel, não havia transdérmicos, tínhamos só quase o oral, e hoje em dia temos quer sistemas intrauterinos, quer sistemas futuros de libertação hormonal, temos os biomarcadores em evolução grande, e eu acho que vem aí um grande futuro em relação à menopausa, e felizmente para entrar na menopausa descansada. Que mensagem final é que nos vai deixar? Eu acho que a mensagem final é dirigida às mulheres da menopausa, não é? Nós temos que pensarem que não estão sozinhas, que não são as únicas, que eu acho que a conversa, às vezes, entre amigas ajuda a que haja uma predisposição de alguém que não vai ao profissional de saúde, de alguém que não faz as suas consultas, de ir à consulta e de poder falar de uma série de temas, não é? Termos a intenção que deve ser dirigida, ou seja, vermos onde é que vamos buscar a terapêutica, onde é que vamos buscar estas questões, que é muito importante, porque quando surge um tema que é muito falado na sociedade, às vezes também existe muitas coisas que surgem e que às vezes podem ser prejudiciais, e que deve ser uma abordagem multidisciplinar. Pode ser a multidisciplinaridade dos cuidados primários, do médico de família, do ginecologista, do sexólogo, do psicólogo, do psiquiatra, porque verdadeiramente às vezes também há uma questão aqui emocional e de saúde mental associada também à questão da menopausa. É ganhar segurança nesta fase. Esta fase é uma longa fase, é uma fase em que nós já não voltamos atrás, e portanto há uma série de benefícios de nós prolongarmos em não estarmos tanto tempo sem diminuição de estrogênio no nosso organismo, que podemos eventualmente fazer terapêutica e que não precisamos de viver com sintomas que são escondidos, e que muitas vezes nos fechamos. Portanto, e nós temos que ser mulheres felizes, com qualidade de vida e com capacidade de dizermos as nossas queixas, e que com certeza o profissional de saúde vai conseguir adaptar às queixas da mulher e ter uma qualidade de vida, uma autoestima e uma confiança cada vez maior. Muito obrigada, Silvia.